Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. A igreja, ela tem um papel importante na sociedade, não é verdade? E sobre isso, e um papel importante também na política. Será que temos tratado como deve ser a questão da política dentro da igreja? Então nós vamos entender um pouco mais sobre a ação da política dentro da igreja com a nossa cientista política, Viviane Pettinelli. Viviane, como vai? Tudo bem, Vivi? Tudo jóia, Serginho. Uma alegria tê-la aqui novamente no nosso programa, né? Há dias passados vocês realizaram um seminário aí sobre ação política, a igreja na política. Então, já há esse movimento, né? É exatamente. Prazer estar aqui, viu, Serginho, novamente, né? Desta vez representando o Grupo de Ação Política, que é um ministério da Mocidade da Igreja da Lagoinha, em parceria com a União Nacional dos Estudantes Cristãos, a UNEC. E como você disse, Serginho, nós realizamos sim, no último sábado, um bate-papo com a igreja, aberto a toda a igreja, não só a igreja cristã evangélica, mas a comunidade em geral. E ali nós debatemos a proposta de reforma política que está no Congresso Nacional neste momento. Né? É um assunto de extrema importância para a igreja, porque dependendo das decisões ali tomadas, nós podemos ter os nossos representantes prejudicados, né? Nós podemos ter muita dificuldade para eleger representantes nas casas, tanto na esfera municipal, estadual, como na nacional também. Agora, Viviane, o GAP, né? Grupo de Ação Política. Isso. Esse ministério, né? Esse grupo, qual que é o objetivo dele, assim, específico? Como que ele nasceu? Como que foi criado? O GAP, ele nasceu no último ano, né? Em março. Então, nós acabamos de completar um ano, né? E é um sonho de Deus. Esse sonho foi passado para o nosso líder, o Carlos Felipe, e ele então mobilizou a Igreja Batista da Lagoinha, a UNEC, para que esse grupo fosse formado. É um grupo que trabalha num tripé. Nós despertamos, nós capacitamos e nós mobilizamos a igreja cristã para que ela atue na política. Hoje, infelizmente, Serginho, a igreja ela tem uma visão muito problemática a respeito da política. Ficou contaminada ao longo do tempo, né, Vivi? Exatamente. Antes de você falar sobre isso, então, já sobre o aspecto da política dentro da igreja, eu quero convidar o nosso telespectador para entender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o GAP, o Grupo de Ação Política, que é hoje estabelecido na Igreja da Lagoinha, mas não é só para a igreja. Isso aí é para estender aí essas estacas por todas as igrejas e alcançar a comunidade. Então, confira com a gente. 2014 foi um ano histórico para o Brasil. Em junho, 5.000 pessoas foram às ruas pela primeira vez em 2 décadas para protestar contra várias ações do governo. Dentre elas, o mau gerenciamento nos gastos para a Copa do Mundo, o aumento da tarifa dos ônibus, o passe livre para os estudantes e a corrupção na política. Os protestos se estenderam por todo o mês e a maior concentração de manifestantes no país chegou a 1 milhão. Fato que fez a presidente Dilma Rousseff propor em rede nacional melhorias nas áreas da saúde, educação e transporte público. Estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Depois de quase um ano, muitos jovens passaram a se interessar mais pela política e acreditam que podem e devem fazer a diferença. Eu acredito que o cidadão brasileiro ele deve ser consciente não só em ano de eleição, entendeu? Não é só ir pra rua e fazer bagunça e quebrar tudo. Acho que ele tem que ter consciência política. E é imprescindível isso, né? A gente que está na igreja ter essa oportunidade do jovem discutir, de ouvir um ponto de vista, de olhar uma situação do Brasil de um outro ângulo. Isso é fantástico. Nós, como os brasileiros e cristãos, nós temos que conhecer o que está acontecendo no nosso país e o que precisa ser feito. Eu, como cidadã, eu tenho essa responsabilidade.
Esses jovens participam do Grupo de Ação Política da Igreja Batista da Lagoinha, o GAP, que tem o objetivo de mudar a mentalidade do brasileiro e incentivar o interesse pela política. A palavra de Deus fala lá em Gálatas que o reino de Deus ele não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria. Quando a gente fala de política, a gente está falando de justiça. Isso é reino de Deus. Então, quando nós nos esquecemos da política, nós estamos esquecendo de pessoas que estão sendo vítimas de injustiça em todo o país. Que bacana essa matéria aí sobre esse encontro, né, esse bate-papo que teve, porque a igreja ela precisa ser relevante também no meio, né, Viviane? Onde está lá. E você estava nos dizendo sobre isso, que essa forma de ver a política, ela se contaminou no crescimento da igreja. Então fala um pouco mais sobre isso. Então, Serginho, hoje, né, e assim, há alguns anos, nós temos visto a igreja receber uma mensagem errônea de que política é coisa do diabo, de que a igreja não deve se misturar com política, de que política corrompe, né? E nós, recebendo essa mensagem, nos afastamos cada vez mais dessa esfera. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, e voltando lá em Gênesis 1, 28, quando Deus abençoa Adão e Eva, Ele diz, né, frutificai, multiplicai, enchei a terra, e Ele nos dá, após esse mandato social, um mandato político também. Ele diz, sujeitai e dominai. A esfera política é a esfera do domínio, do governo, da influência. Se nós cristãos deixamos de estar nessa esfera, nós seremos então influenciados, nós seremos dominados por aqueles que não temem a Deus. E aí não adianta nós, enquanto igreja, reclamarmos, orarmos, jejuarmos, porque não é só esse papel que Deus nos deu. Ele nos chamou para estar nessa esfera, para governar, para influenciar, para ditar as regras. Então, quando nós não estamos, nos afastamos, nós então sofremos as consequências desse nosso afastamento, né, dessa nossa ausência numa esfera tão importante que é a do poder, do exercício de autoridade sobre todas as outras esferas da vida. Viviane, uma colocação aqui. A gente falava sobre reforma política, reforma constitucional, uma interfere na outra e a outra interfere em tudo. Por que, então, é importante discutir política dentro da igreja, principalmente às portas de uma reforma política aí? Então, a reforma política hoje, Serginho, ela tem um discurso que vai favorecer todos os grupos políticos de grande poder e que tem maioria dentro das casas legislativas. Nós, cristãos, somos minoria. Então, por exemplo, hoje nós representamos 15% apenas na Câmara dos Deputados Federal. Então, se a reforma política passar lá dentro como ela está sendo discutida, nas próximas eleições, daqui 4 anos, nós podemos sumir do cenário político. Ou seja, as minorias, nós incluídos, podem simplesmente desaparecer dentro desse modelo novo de reforma que eles estão propondo. Então, nós, de fora desse cenário e completamente alheios a essa discussão, não sabemos e não estamos prevendo consequências que podem ser drásticas para o nosso povo, para a igreja cristã, e aí eu digo igreja cristã evangélica, católica, porque todos sairão perdendo nesse sentido. Isso aí, em um dos aspectos que se revela, né, essa orquestração aí na questão das nossas leis, daquilo que vai nos reger, um dos fatores primordiais, que é aquilo que é a base da igreja, a gente sabe que a família vai ser amplamente afetada, né, Viviane? Exato. Todos os valores, os princípios cristãos, eles são defendidos, né, assim, supostamente por cristãos. Quando eles não estão dentro das casas legislativas,
né, nós temos como consequência também uma falta de defesa a esses princípios. Então, se nós não tivermos os nossos representantes dentro desses espaços de poder, e eu digo não só das casas legislativas, mas dentro do executivo, em conselhos, né, em todas as esferas de participação. Por que não no judiciário também, né? No judiciário também, exatamente. Então, né, se a gente não tiver essas pessoas ali dentro, sem dúvida, aquelas pessoas sem esses princípios vão ditar as regras, vão influenciar e nós vamos sofrer as consequências. E como garantir que a igreja e os seus representantes, de fato, eles façam a diferença nestas casas aí, nessas esferas de poder, Viviane? E a primeira coisa, Serginho, é conhecer, né, entender, não só de política em si, do conteúdo mesmo, né, o que é Estado, quais as funções do Estado, o que é política pública, mas, sobretudo, ter essa visão segundo a palavra de Deus. Às vezes a gente tem aquele entendimento de que a Bíblia, ela não trata de assuntos tão específicos da vida privada, como política, economia, sociedade. Isso é um engano. A palavra de Deus nos ensina tudo sobre política. E nós precisamos ler a palavra com esse olhar, né, político e entender e nos posicionar. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é ter atitude, é entender que nós somos atores políticos e temos esse papel de influenciar, de ditar as regras em todos os espaços da vida pública e privada. E segundo, conhecer. Né? A gente precisa entender o que é política e a política segundo a palavra de Deus. Eu posso fazer um convite, Serginho, aproveitando? Pode. Mas deixa eu só te fazer uma perguntinha rápida aqui, Viviane. Vendo esse cenário que a gente se desenha aí, essas manifestações, né? Algumas de cunho espontâneo, outras nem tanto, essas diversas, às vezes as pessoas não sabem nem o porquê estão manifestando. Aí vem aquela famosa, aquela pergunta que não quer calar. É lícito ao crente ir para as ruas, manifestar contra o sistema, contra o governo, uma vez que a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que ser submisso às autoridades e orar por elas? É lícito, sim. E é um dever, né, Viviane? É um dever. A palavra nos ensina da submissão, dos respeitos às autoridades, mas também a palavra de Deus, ela nos dá a possibilidade de manifestar e de ir contra uma autoridade de forma lícita, claro, porque isso é constitucionalmente possível no Brasil. Até por causa do regime democrático que nós vivemos. O próprio regime de autoridade do nosso país nos permite essa manifestação. Então, uma coisa não confronta com a outra. Não, de forma alguma. Nós devemos sim exercer esse papel. É um direito nosso, assegurado constitucionalmente e na palavra de Deus. O que nós precisamos, assim, ter um pouco de cuidado é com que bandeira nós levamos nesses espaços. Nós vamos nesses espaços. Então, por exemplo, né, fim da corrupção, né, ou minimização da corrupção, porque o fim é só se todo mundo aceitar Jesus, porque o nosso coração é corrupto, né? Então, assim, a minimização, o tratamento, a punição a casos de corrupção é uma bandeira que nós temos que lutar por ela, né? Uma bandeira cristã democrática, né? Agora, temos que tomar cuidado com outras bandeiras que podem não ser bandeiras, né, que vão diretamente, assim, em cumprimento à palavra de Deus. Agora, Viviane, como então despertar? Porque tem muita gente que talvez fala assim, é política, aí liga num telejornal, aí liga num outro documentário, num canal de notícias, e na hora que está falando sobre política, não, isso não é para mim, eu sozinho eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não quero, eu não me interesso, eu nunca gostei, então se tem os outros 200 milhões de habitantes, não vai ser o meu lado que vai resolver. Pergunta, como despertar esta pessoa, principalmente essa pessoa sendo igreja de Deus nessa terra, como despertar, né, que é uma das missões, né, daquele tripé do GAP, para
o cuidado, para o interesse com a política? Essa é a missão mais difícil, né, Serginho? Nós despertamos a partir da fala, da pregação, de eventos, da promoção de seminários, né? Então, nós pedimos a ajuda mesmo das lideranças para que tenham essa visão, né? Se você, meu irmão, minha irmã, o telespectador que está assistindo, se você recebe essa palavra o tempo todo na sua vida, e principalmente em momentos eleitorais, não se junte à política, não discuta isso, rejeite essa palavra. Isso é um pensamento do inimigo para nos impedir de dominar, de sujeitar e cumprir a vontade de Deus. Então, se você está me ouvindo aí, eu te convido a refletir. Você é um ator político, você foi chamado para influenciar esse mundo. Jesus, ele conta com você. Ele não conta com anjos, ele não conta com coisas, é com cada um de nós que ele conta, né? Então, se você tem esse interesse, eu te faço 2 convites. O primeiro deles, se você mora em Belo Horizonte, participe conosco do Grupo de Ação Política. Nós nos reunimos todos os sábados, de 16h30 às 19 horas, no espaço Inconformados, que fica ao lado da Igreja Batista da Lagoinha. E um segundo convite muito especial, né? O GAP, junto com o Instituto de Políticas Governamentais do Brasil, está oferecendo um curso de iniciação política à distância, com a visão bíblica de política. Esse curso ele dura 10 semanas, você vai aprender tudo sobre política e a interpretação da palavra de Deus sobre todos os aspectos da política. Então, se você tem interesse, acesse www.ipgbrasil.gov, faça sua inscrição, esteja conosco aprendendo mais sobre política, sobre o seu papel, para que a gente possa ver o nosso país melhor, saudável politicamente e vivendo o reino de Deus. E como o Carlos disse na entrevista, é paz, alegria e justiça. Esse curso, Viviane, oferecido aí pelo IPG, ele é gratuito? Como que é o acesso do pessoal a ele? Esse é um curso pago, o valor é único de R$ 150. As informações estão lá na nossa página, mas se você não tiver condições de arcar com esse custo, mande um e-mail para a gente que você vai fazer esse curso gratuitamente. Nós queremos que você aprenda, que você se forme, que você realmente cumpra o seu chamado aqui na Terra. Aí você já entra então, né, quando você faz esse convite ao nosso telespectador, falamos do despertamento. Sim. E agora da capacitação. Isso. Porque muitos reclamam, né, Viviane? Olha, quem vai me ensinar? Esse meio é corrupto, todo mundo é mau, todo mundo se corrompe, quem entra lá, o crente que entra, a gente não pode confiar mais. Não, mas é possível gerar essa formação, pelo menos de cabeças pensantes dentro da igreja, para o terceiro pilar aí, né, que é a mobilização, para fazer a diferença em votos, né, para fazer a diferença em enquetes. Por exemplo, foi votada aí, né, está sendo votada lá na Câmara aquela questão sobre o modelo de família. Começamos bem, para quem defende esse modelo de família tradicional, pai, mãe, filhos, né, começamos bem, mas está havendo uma virada. Não é isso? Por falta dessa mobilização, né? Exato. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Entra nisso, Vivi? Exatamente, né? O GAP ele tem um papel assim muito importante nesse sentido, e eu queria trazer até, né, para o telespectador a experiência do último ano que nós tivemos. O GAP, junto com o IPG, fez uma campanha a nível nacional contra a legalização da maconha. Né? Esse projeto de lei estava em debate no Senado Federal, com o apoio em massa de mais de 20 mil pessoas ao redor do Brasil, para que a maconha fosse liberada, tanto em relação ao uso medicinal como ao uso recreativo. E a parte do uso recreativo justificada pelos benefícios da maconha em relação ao uso medicinal. Quando nós ficamos sabendo disso, nós fizemos, com o apoio da Igreja Batista da Lagoinha, um abaixo-assinado que envolveu toda a igreja, os ministérios. Levamos isso para o Brasil a partir do Instituto de Políticas Governamentais e nós conseguimos
mais de 80 mil assinaturas que foram entregues ao relator daquele projeto, que era o senador o Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque, quando ele recebeu aquelas assinaturas, junto com um documento científico que nós produzimos, que comprovava que o uso medicinal, junto com o uso recreativo, de forma liberada no país, traria, assim, consequências, assim, devastadoras para a nossa sociedade, ele recuou. Olha, ele tirou a matéria. Ele era o autor do projeto? Ele era o relator do projeto. O projeto foi uma iniciativa popular. Essas 20 mil pessoas entregaram esse projeto ali. Então, ele recuou, emitiu um parecer contrário à continuidade, né, daquela discussão ali e enviou aquele relatório, aqueles nossos documentos para a Anvisa. E a Anvisa, então, emitiu uma portaria para regulamentar o uso medicinal, tirando o uso recreativo de pauta. Foi uma grande vitória. E agora nós estamos mobilizados em relação ao aborto, que está em discussão no Congresso Nacional, em relação à reforma política. Estamos trabalhando nesse sentido para que nenhuma dessas pautas seja aprovada, tal como tem sido discutidas nas nossas casas. Viviane, como que está andando aí, até para que o nosso público seja informado, como que anda aí esse projeto aí do aborto lá? Como que está a votação? O que precisa fazer para cair essa pauta lá? Então, o aborto, ele está agora sendo debatido em comissão dentro da Câmara dos Deputados. O projeto, ele prevê a legalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, ou seja, 3 meses, né? O argumento é que não existiria vida ou a ciência não teria 100% de comprovação em relação à existência de vida até esses 3 meses. E essa é uma discussão muito cara, porque nós sabemos, e a palavra de Deus, ela testifica isso, de que existe vida antes mesmo, né, de existir o feto dentro da mãe, a concepção em si. Né? Então, nós estamos formalizando um documento científico junto com uma mobilização em vídeos, em depoimentos de pessoas que fizeram aborto e quais as consequências disso, de pessoas que quiseram abortar e não abortaram. Então, nós vamos levar todo esse material para a Câmara para que a gente lute e barre esse projeto mais uma vez, porque ele é recorrente. Ele já foi barrado e acredito que continuará assim enquanto nós não dominarmos, enquanto a igreja não for ali maioria na casa. E como uma palavra final sua, Viviane, eu queria te fazer essa última pergunta. Para todos aqueles que nos assistem agora, a oração é uma ação política também, não é? Exatamente. Oração é orar e agir, né? Não adianta apenas orarmos, precisamos atuar também, né? Se só orarmos, outros atuarão em nosso lugar. Então, além de orarmos, precisamos atuar. Claro, os dois juntos, atuar e orar, atuar incessantemente. Pessoal, que papo gostoso aqui que nós tivemos aqui com a cientista política Viviane Pettinelli, nossa irmã em Cristo, doutora no assunto, e eu sei que você foi abençoado. Mas mais do que abençoado, você precisa ser despertado, você tem a opção, né, a promoção aí de ser capacitado e depois para que juntos nós venhamos nos mobilizar para mudar de fato a nossa oração, para sim, efetivamente, de fato e de direito, declarar que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.